Fala galera do JPV, estamos começando, ou melhor, estamos estreando o JPV Cast. É isso mesmo. E olha, para estrear, estamos com um convidado mais que ilustre hoje aqui na nossa bancada. Estamos recebendo nosso pastor, nosso querido presidente da Paz e Vida Ministério Zona Sul, Pastor Ideraldo Palharim. LG, meu queridíssimo irmão, quero te cumprimentar não só a você, mas a todos que estão aí acompanhando e assistindo a partir deste momento. Estamos estreando, mas eu diria que não só eu, mas o povo está estranhando, já que é JPV Cast. Por quê? Me convidarem, justo eu, que já passei dos meus 25 anos, LG. Mas- Ô, Lucas, estamos estreando, mas o povo está estranhando. Mas Jamais. se estiverem estranhando, como provavelmente sim, já que JPV significa Jovem Paz e Vida, não é isto? É isso. E Bem, o Senhor é um jovem. Sim, um Na jovem alma, no ancião. espírito, na alma, no espírito, o Senhor é um jovem Sim, alegre, eu sou, dedicado com a obra de Deus, continuo sendo. ativo. E estranhe, mais um instantezinho, eu já fui muito jovem. Você já foi muito E jovem. me recordo, LG. Já Me fez. lembro do meu 4º ano de escola. Eu ainda era um garotinho, jovenzinho de tudo. E naquele tempo, LG, quase que as pessoas, principalmente as crianças, vamos dizer assim, Sim. não usavam cabelo comprido. Não. Não usavam. E eu era um que usava cabelo comprido. Olha só. Imagine só como as meninas eram apaixonadas por mim. É a mais pura verdade. É a mais pura Você verdade. não vai perguntar, até porque você não sabe muito da minha vida, mas eu faço questão de dizer a todos aí que quando, no 4º ano, lá na escola em Santo André, eu fui eleito dentre todos os meninos da escola, hein? Eu fui eleito O galã. o galã, o príncipe da escola. príncipe O da príncipe da escola teve até trono para mim sentar nele. Então, desde pequeno, você já Eu já era jovem arrasava. e bonito. Já era Hoje eu jovem. continuo jovem, mas nem tão bonito assim, porque os anos já se passaram. Mas você continua jovem ainda. Como diz uma canção que você gravou com o JPV esse tempo atrás, É. nós Somos jovens, jovens. E jovens. você canta muito desafinado, até mais do que eu, e eu não acompanhei o teu ritmo. Mas o que tu mandas, o que tu pedes? Estamos estreando o JPV Cast. É isso mesmo. Estamos estreando. Mas, por favor, hein? As pessoas têm que assistir, as pessoas têm que interagir e tem que ser como aquele personagem que costuma dizer assim, sucesso! Sim, Tem que ser o sucesso. compartilhar. Tem que compartilhar compartilhar. para que mais pessoas alcancem, né? E que as pessoas conheçam também um pouco da sua história, que é que nós vamos falar aqui. É Por isso que as mesmo? pessoas não estão estranhando, porque a sua cara é muito, o seu perfil é muito familiar. As Certo. pessoas olham o rosto do pastor Ideraldo Palharim e já lembram da sua infância, da sua juventude, já lembram do tempo em que serviam a igreja do Senhor Jesus. Nossa. Então, o seu Você está seu falando assim perfil- e eu vou me recordando, estou voltando ao passado, há muitos e muitos anos atrás, e me recordo. Veja só o que acontece comigo. Estamos aqui num bate-papo, vamos Sim, assim um dizer, num bate-papo. podcast, não é? Estreando, e eu comecei dizendo, dando a entender que queria cumprimentar você e cumprimentar a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, e parece-me que eu esqueci. Será que isto significa o porquê da minha idade já? Eu Não. esquecendo das coisas, mas eu, ainda que esqueça, ô Lucas, eu pego e me recordo logo em seguida. Então eu cumprimento você e a todos com a magnífica, maravilhosa paz do Príncipe da Paz, nosso Boa. Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu também cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Já compartilha com todos, já chama todo mundo, deixa teu comentário aqui, porque nós vamos mostrar para o pastor Ideraldo Palharim todos os comentários que tiver aqui
alguma pergunta, alguma sugestão. Olha, essa estreia está de grande estilo. Uma estreia de gala, pode-se dizer, com o galã. Um galã que fui eu, quando jovenzinho. Não, ainda é. Obrigado pela parte que me toca. Ainda É o que eu vivo falando e insistindo, dizendo sempre exatamente isso para minha esposa. Porque às vezes a pastora Leda Palharim, ela se queixa de quando do aniversário de casamento, do aniversário quando ela faz anos de vida, e ela sempre pleiteia um presente. Ela sempre me cobra um presente. Aí eu digo para ela assim, amorzinho, ó, o presente que você tem, que você recebeu, sou exatamente eu. Olha. Eu sou o seu presente. Aí ela presente. olha e fala, é verdade, você realmente é o meu presente. Aí ela esquece de qualquer outro presente que porventura desejaria ela. Olha, eu gostei dessa. Eu acho que nós estamos exagerando muito. Mas já quero aproveitar e fazer a primeira pergunta, que é como chegar, né? Como o senhor bem disse, eu não acho que o senhor é um ancião. Sim. Mas o senhor já tem uma certa idade. Certo. Mas o senhor está bem, é visível, é notório. Ótimo. Vai Vai falando bem que eu gosto. Como chegar nessa idade com vigor... Pelo menos alguém para falar bem de mim aqui. Vamos lá, Lucas. Como chegar nessa idade com vigor, com vitalidade, mesmo com muitos anos, com muitas coisas, sempre trabalhando, o senhor sempre trabalhou, e chegar nessa idade ainda com disposição? Bem, antes de responder tal questionamento, me permita te falar, porque tudo teve um começo. Sim. Tudo teve um início. E quando você falou, e eu disse aqui há pouco que estava me recordando de muitas coisas que aconteceram lá atrás, antes de mais nada, é um verdadeiro privilégio para mim estrear o podcast, o JPV Cast, e é um privilégio, acima de tudo, para todos nós que somos de Deus, que pertencemos ao Senhor. Não existe nem tampouco tem maior privilégio do que este, de pertencer ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas de tudo quanto eu vou eventualmente mencionar, daquilo que você possa estar me perguntando, eu não poderia deixar de falar acerca do meu papai, do pastor Ulisses Palharim. Muito importante. Por que não falar também, já que estamos voltando lá atrás, do meu vovô, o José Palharim. E tudo tem uma linda e grande história. E o meu pai, quando vivo, o pastor Ulisses Palharim, ele tinha um quadro em que ele contava história. Era o quadro Contando História com o pastor Ulisses Palharim. E ele conta a história, e ainda que eu venha fazer aqui um breve resumo, a história que ele conta é exatamente da conversão do seu pai, da conversão dele, de tudo como se deu, para que toda a família Palharim pudesse estar a serviço do Rei Jesus, não é? Então, rapidamente, só para que eu possa fazer menção acerca disso, eu até acredito que esta história você não saiba a respeito dela. Não conheço Não ainda. conhece, como também as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, principalmente os jovens, já que você está fazendo o podcast, o JPV, para jovens, mas nós temos muitas tantas outras pessoas que estão nos assistindo e que talvez se recordem do pastor Ulisses Palharim, o meu querido papai, já falecido na glória, com o Senhor da glória, né? Que foi a sua referência. Minha referência, o meu amigo. Olha, meu pai faleceu, foi no ano de 2008, parece que sim, 2008. E você acredita que todos os dias que se passaram até então, não tem um dia que eu não me lembre dele? Que eu não me recorde dele? Que eu não sinta saudade dele? Isso então, é bom. Sempre vem à mente alguma coisa. Ele era um companheirão, não é? E o meu pai conta, viu, LG, que o Valentim, o tio Valentim, ele junto com o seu irmão, o José, ambos eram tropeiros, ou seja, eles iam para Goiás comprar lá cavalos, bois, e traziam para São Paulo para vender para a fazenda, nas fazendas. E os dois eram, assim, muito
intrigueiros, se é esta a palavra certa. Viviam arrumando encrenca, viviam arrumando bagunça. Os dois bebiam e bebiam até exageradamente. E o que eles mais amavam fazer era fazer jogos, mas não por divertimento, mas assim apostando, e apostavam muito. E resumindo essa história, o tio Valentim, no caso, o tio Italiano do meu também. pai, né? Ele era até conhecido como italianinho, tanto ele como o Pepe, o meu avô, o José, pai do meu pai. E o tio Valentim, ele fez uma aposta e perdeu a aposta. E o capataz foi lá cobrar ele. E quando o capataz foi na fazenda para cobrar ele, ele foi armado com um punhal. Caso o tio Valentim não pagasse, ele seria morto pelo capataz. Meu Deus. O negócio foi sério drástico, era naquela muito época, sério. então, era sério. Terrível, né? E o meu tio, o tio do meu pai, que é também o meu tio, obviamente, o Valentim, ele tinha uma cartucheira pendurada na parede, um revólver. E ele, quando viu a pessoa se aproximando com o punhal, ele dizia assim, não se aproxima, não vem aqui, porque senão te mato. E o capataz com o punhal na mão, que me mata coisa nenhuma, eu tenho o corpo fechado. Pelo menos é assim que o meu pai contava a história. E ele falou, não se aproxima, eu sei que você está aí com o punhal, se você se atrever, eu acabo tirando a tua vida, eu te mato. Que mato o quê? Eu tenho o corpo fechado, não vai acontecer nada comigo. Quando o cara se aproximou do tio Valentim, com o punhal em riste, o tio do meu pai, aconteceu? não teve dúvida, pegou o revólver e descarregou no cara, matando ele. Meu Deus. Olha só o que aconteceu. Aventuras de Pastor Ideraldo Aí, Palharim, de família resumindo, é difícil resumir essa história. O tio Valentim precisou fugir, porque ele ia ser preso, né? E ele fugiu para São Paulo. E quando ele chegou em São Paulo, ele aqui em São Paulo também estava sendo procurado pela polícia. Quando então ele resolveu voltar para o Espírito Santo do Pinhal, que era a cidade onde eles moravam, residiam, quando ele resolveu voltar, estava na Estação da Luz um detetive, delegado, que era conhecido como capitão naquela época. Ele olhou, ele estava na plataforma para pegar o trem, o Valentim, e o capitão disse, ô Valentim, né? E o Valentim, pensando que era alguém que conhecia ele, olhou, e quando olhou, o capitão teve a certeza de que era aquele que estava sendo procurado, e deu voz de prisão, você entendeu? E prendeu o tio Valentim. Só que o tio Valentim, quando estava na cadeia, os crentes daquela época foram lá visitá-lo, fazer visita nos cárceres, nas prisões, falar de Jesus. E quando chegaram e falaram de Jesus para o tio Valentim, ele não quis saber de nada. E deram uma Bíblia de presente para ele. Aí o José, o pai do meu pai, que sempre ia visitá-lo, não é? Todo final de semana ia visitá-lo. Ele foi visitar no final de semana, aí o Valentim falou assim para ele, ô Pepe, ô José, veio aqui uns quebra-santos, que era assim que os crentes eram conhecidos, né? Naquela época. E me deixou essa Bíblia aqui, eu não quero saber disso aqui, quer para você? Aí o pai do meu pai pegou a Bíblia, ficou lendo, estudando e vendo o que estava escrito no Sagrado Livro, começou a dizer assim, opa, espera um pouquinho, a minha vida está muito errada. Aí ele foi lá na Igreja Católica, pediu para o padre uma Bíblia para confrontar. E era a mesma coisa que estava escrito. Aí, o que aconteceu? O meu avô se converteu a Jesus. Aceitou a Jesus e desde então não abandonou. Então foi assim. Aí o meu pai também passou a servir ao Senhor. Namorou, noivou, casou com a minha querida mamãe, que também é falecida, a pastora, né, Elza Palharim. Ela teve os 4 filhos e os 4 filhos pastores. Então, foi aí que tudo começou, a história da família Palharim. E eu lembro do pastor Misael Palharim, o meu irmão, ele, quando fazia programa de rádio, e eu ouvi ele fazendo, ele dizia assim, porque nós não caímos de paraquedas. E eu ficava pensando, não caímos de paraquedas, aí que eu fui entender, né? Que o que ele queria dizer é a respeito exatamente disso. Que nós somos já a 3ª e estamos entrando na quarta geração de pregadores da palavra de Deus. Então, é uma bênção, é uma bênção. Que bênção, pastor Ideraldo Palharim.
falando um pouco da contando história. história agora. Contando histórias que talvez você nunca ouviu. Eu, certamente, não conhecia essa Mas tem história. muito mais detalhes. É que a Eu gente aqui certamente resumiu não um pouquinho. conhecia essa história e fico mais fascinado ainda por saber o cuidado de Deus com a família Palharim, verdade, uma é família escolhida por Deus para pregar o evangelho, né? E glória a Deus, toda essa transformação que aconteceu através do seu avô, Sim. que seguiu para o seu pai. Quer dizer, o tio Valentim, ele acabou abrindo Verdade, e mão. o tio Valentim? Nossa, ele, depois que saiu da prisão, até na prisão mesmo, ele recebia uma visita íntima de uma jovenzinha que já a vida dela não era das melhores, né? E depois se ajuntou com ela, não é? Eles acabaram tendo um filho que futuramente se tornou bandido e o Valentim acabou morrendo ébrio de tanto que bebia cachaça. Meu Você Deus. entendeu? Então aquilo que era para o Valentim, ele abriu mão e entregou para o irmão dele, no caso, o José, o pai do meu pai. E nós recebemos a bênção, não é? Que bênção, glória a Deus. Então quer dizer que o pastor Ideraldo Palharim já nasceu em um lar cristão. Exatamente. Já nasceu desde pequeno Então, ali. então, quando você fala, e a pergunta que você fez a respeito do vigor, né, eu posso dizer que o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa força, sim. E então, desde pequeno, como bom pai, o seu pai foi, já te ensinou a andar nos caminhos do Senhor Jesus. Exatamente. A Você gente já sempre aprendia conheceu a acerca da palavra, palavra a de minha Deus. mãe também sempre nos falava a respeito da palavra. Apesar que quando e onde nós morávamos, nem igrejas quase tinha nas proximidades naquela época, né? Mas sempre assim, sendo instruído na palavra, no caminho da verdade, e graças a Deus, né? Mas ali nos seus 12, 15 anos, você imaginava ser pastor ou não? Você tinha um outro desejo, digamos assim? Normalmente eu acredito até que numa fase de idade como esta, nem sempre todos pensam desta maneira, não é? Tanto que a minha decisão oficial de servir a Jesus, de realmente me entregar literalmente para o Senhor, foi dos meus 17 para os meus 18 anos. Que quando, então, eu comecei a frequentar a igreja, você entendeu? Trabalhar em favor do reino, porque quando acontece, não só na minha vida, aconteceu na sua e na vida de tantos outros, né? Aquela conversão de até então você ouvir falar de Jesus, ouvir falar da Bíblia, mas você passar a viver intensamente a vida de Jesus na tua vida, é algo que te entusiasma, que te empolga e em que você está decidido a tudo em favor do reino. Então, a partir desta minha idade, eu estava decidido a tudo para servir ao Senhor Jesus desde então. E aí, estamos no caminho, e no caminho da verdade, caminhando. Agora, eu vou cantar... vou cantar um hino. Não. Porque eu gosto de cantar um hino. Canta, Eu falei um... caminhando. Caminhando eu vou... Não canta, se você cantar junto comigo, eu desafino. Então cante. Então eu vou cantar. Cante. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Você lembra do trecho dessa canção? Se você não vai... Se você não vai, se você não for, não impeça a mim. Não então, impeça. não me impeça. Então, nada nos impediu. Pode... E por isso que você está nesse vigor ainda. Continuo, viu, LG? Eu continuo, vigor. como eu disse, na força do Senhor. Né? Ele que nos empolga, que nos entusiasma. De tudo quanto a gente vê do que acontece na vida das pessoas por meio de Jesus Cristo, tudo isto nos proporciona, assim, mais forças para continuar. Porque a gente sabe o quanto Deus faz em prol e em favor de todos aqueles que, de fato, necessitam, né, de uma transformação de vida, de pessoas sendo recuperadas pelo Evangelho, pessoas que estavam nas drogas, no vício da bebida alcoólica, com seus casamentos literalmente destruídos, e, de repente, a mão de Deus vem e transforma tudo, muda tudo. Isto é algo empolgante, eu imagino, empolgante, para quem vive tal momento de ver o que acontece na sua vida por intermédio de Jesus Cristo e empolgante na vida daquele que propaga as boas novas.
não é? De saber o quanto o nosso Deus é um Deus restaurador, um Deus abençoador, um Deus que proporciona a salvação, a maior de todas as bênçãos, o maior de todos os milagres. O Senhor abençoa a cada instante, mas o maior dos milagres e a maior das bênçãos, ô Lucas, é a pessoa ter a certeza, a convicção de que o seu nome está escrito no livro da vida e de que ela é salva em Jesus Cristo e de que herdará a vida eterna. Então, não tem nada melhor do que isso. E eu, particularmente, estou muito convicto e certo da minha salvação. Glória a Deus por isso. E isso fala um pouco sobre o seu caráter, sobre a sua índole. Porque se nós abrirmos o espaço aqui para contar testemunhos de pessoas que se converteram através da Paz e Vida, ou do seu ministério, ou das suas pregações, olha, certamente ficaríamos aqui ao vivo durante uns 2, 3 dias, tranquilamente, só contando histórias de famílias, inclusive a minha também, e de muitas pessoas. Eu estou representando aqui muitas famílias que foram tocadas através da Paz e Vida Ministérios Zona Sul e que tiveram as suas vidas mudadas e transformadas pelo poder da palavra do Evangelho. Eu agradeço em nome de muitas pessoas, de todos, agradeço pelo Senhor, por essa dedicação que o Senhor tem com a Bíblia, pelo Evangelho, que isso possa se perdurar, que o Senhor continue ganhando alma por muitos e muitos anos. Agora eu vou contar algo em primeira mão aqui para todos. Para todos. Vai parar agora ou vai continuar? Não, então, vou continuar. Não estou nem sabendo do que se trata. Vou contar em primeira mão porque você não sabe, mas você vê o pastor Ideraldo Palharim de terno, gravata, você não imagina que ele já foi um líder de jovens. Olha só, pastor Ideraldo Palharim já teve aí na sua juventude, né, cuidando. Para você ter jovem uma ideia, dá muito trabalho. Para você ter uma ideia, dava muito trabalho eu ainda também muito época. jovem mesmo assim, né? Eu fui até professor da escola dominical das crianças, meu amigo. Das crianças? Na igreja eu estava já a serviço do reino nessa tratativa com as crianças. E com os jovens também, né? A gente sempre exerceu uma liderança com o grupo de jovens e de tudo aquilo que a gente aprendeu, que é uma verdadeira bagagem tudo isso, né, LG? É verdade. Até hoje eu procuro colocar em prática em reuniões que nós fazemos com os demais pastores, né? A gente sempre procura transmitir e informar acerca de como se proceder, inclusive com os jovens, de como fazer para que se agreguem mais jovens, para que os jovens também, acima de tudo, tenham esse ímpeto de desejar e muito propagar a palavra, ganhar almas para o reino, enfim. Então, é tudo uma verdadeira experiência e tudo muito bom. Eu já fiz, eu vou dizer, não de um pouco, eu já fiz basicamente tudo. Eu acho que eu já fui tudo. Eu já pintei igreja, né? Já varri igreja. Olha só. Mas é mesmo, você sabe, em termos de zelo com a casa do Senhor, eu sempre tive essa preocupação de dedicar uma boa parte do tempo da minha vida, ainda que na época me ocupava com o meu trabalho secular e tudo mais, mas a minha dedicação para com a Igreja de Cristo, eu sempre tive um grande amor, né? Porque a Igreja do Senhor é algo que a gente tem que, sabe, assim, ter um grande zelo por ela, da mesma forma como Jesus tinha. Tinha com a casa de Deus. É verdade. E para a gente começar aqui e ir para um ponto um pouco mais sério, digamos assim, da conversa, qual conselho você daria para os jovens de hoje, pastor Ideraldo Palharim? Você que já viveu, já passou por muitas fases na vida, tem uma experiência, né? O que você pode aconselhar os nossos jovens de hoje a ter uma vida com Deus, a viver com o Senhor Jesus e o quanto isso é bom? Eu acho que a partir do momento em que um jovem ele aceita Jesus como Senhor e Salvador, esta é a decisão mais sábia que ele tomou desde então. E o propósito qual ele tem que colocar na sua mente e no seu coração é dedicação total ao reino.
é o desejo, como eu disse, de crescer espiritualmente, não é? A título de receber a porção de Deus na sua vida, para que, da parte dele, ele possa se dedicar, mas com entusiasmo, com amor acima de tudo. O jovem é o pastor de amanhã. Então, se ele almejar tal, vamos dizer assim, episcopado, boa coisa está desejando. E o jovem é tudo na igreja também. Então, deve haver da parte dele uma dedicação total. É claro, o mundo oferece muitas coisas, mas de tudo que o mundo oferece, tudo é muito passageiro. Tudo é. Tudo passa. Aqui, nesta vida, tudo passa. Agora, as únicas coisas que não passam são as palavras de Jesus. as palavras, né? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não haverão de passar. Então, que o jovem realmente se preste a se dedicar literalmente à causa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amar com toda a dedicação, se esforçar o máximo que for possível em estar na igreja e lendo a palavra, vivendo o seu momento de intimidade com Deus em oração. Então, tudo isso é muito importante para que o jovem prossiga a sua caminhada. E certamente ele não se desviará jamais, uma vez tendo o seu conceito de fé exatamente firmada naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Olhando atentamente, continuamente, para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Porque realmente, né, pastor Hidalgo, vale a pena. E por isso que eu te fiz essa pergunta, porque quando você era jovem, de certo modo, você não sabia os caminhos que Jesus iria fazer você trilhar na vida. A gente nunca que tem, né, precisamente uma ideia do que... Uma ideia. Mas você confiou em Jesus. Sim. Né? Confiou em Jesus, seguiu a carreira, combateu o bom combate, sim, né? Foi para cima, ganhou muitas almas, até que o Senhor entregou algo muito grande, algo abençoador, que foi o Evangelho, que foi a Paz e Vida Ministério, Zona Sul. Primeira pergunta o que representa a Paz e Vida Ministério? As outras perguntas não foram nem primeira nem segunda. Para você. Essa que é a primeira pergunta, ou entrevistador? Sobre a Paz e Vida, né? Tá, então refaz a pergunta novamente, please. O que representa a Paz e Vida Ministério Zona Sul para você? Ai, ui, ui. Essa foi boa, hein? Olha, o Lucas, a Paz e Vida Ministério Zona Sul, eu diria que é pura e simplesmente um nome. Um nome. Nós somos a Igreja de Cristo. Agora, é importantíssimo que pessoas congreguem, que as pessoas estejam numa igreja em adoração ao Senhor. Então, primeiramente, antes de mais nada, quem muito significa na minha vida é Jesus Cristo. Ele é tudo. Ele é o mais importante, ele é o principal. A Paz e Vida Ministério Zona Sul nada mais é, e penso eu, do que um nome. Mas é uma igreja séria, é uma igreja que prega a palavra de Deus. Nós combatemos, sim, o pecado, mas como Jesus, amamos o pecador. Então, a Paz e Vida Ministério Zona Sul é uma igreja que, sabe, é muito significativa, acima de tudo, aos olhos de Deus. Eu não tenho vaidade, e às vezes até fico meio assim, sabe, constrangido e até contrariado, né, com alguns pastores, quando estamos na igreja, e eles dão aquela ênfase para a pessoa do pastor Ideraldo. Está aqui, como você fez também. Sim. Pastor Ideraldo Palharinho, pastor presidente. Meu Deus do céu. Eu faço questão de dizer que o grande presidente desse ministério é o nosso Senhor. Sim. Não é verdade? Então, essa pergunta é uma pergunta até que eu fiz, ui. Porque se não fosse Paz e Vida Ministério Zona Sul, poderia ser um outro nome. Porque o que importa no ministério, na igreja, é a unção de Deus, é a presença de Deus.
é a capacidade a qual o próprio Deus entrega, vamos dizer assim, para aquele que está encabeçando essa obra. Agora, claro que o cabeça desta obra, desta igreja, deste ministério, é Jesus. Nós somos pura e simplesmente vasos no intuito de desejar cada vez mais sermos usados por Ele. Então, eu me predispus a exatamente isso. Senhor, eis-me aqui. Estou aqui e quero fazer a tua obra. E o Senhor, vendo o anseio